Sabe, toda vez que um mecânico experiente abre a parte de cima de um motor a diesel, ele faz uma coisa que parece total loucura para quem está olhando de fora. Ah, parece mesmo. Chega a ser contraintuitivo. Pois é, ele pega lá 18 parafusos de aço maciço, aquelas peças pesadas, perfeitas, com cara que durariam milênios, e simplesmente joga tudo no lixo, Direto para sucata. direto para sucata. E o motivo por trás desse aparente desperdício é, na verdade, um dos conceitos mais fascinantes da engenharia mecânica. Com certeza. Aqueles parafusos não estavam ali só segurando pedaços de metal juntos. Eles literalmente se sacrificaram. Eles se deformaram fisicamente, tipo esticando de uma forma irreversível para conseguir conter uma série contínua de explosões brutais lá dentro. É exatamente sobre essa violência invisível que a gente vai falar hoje. Neste nosso mergulho profundo, bom, a gente não vai analisar uma tese política ou um romance clássico. Definitivamente não. A nossa fonte de hoje é um documento técnico, mas que esconde uma verdadeira história de sobrevivência mecânica. É o Guia Completo de Torques de Aperto, elaborado pelo Lucas da Silva Oliveira, do canal Mundo dos Mecânicos. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. E o objeto de estudo desse guia é um ícone absoluto do trabalho pesado. A gente está falando da Toyota Hilux, ano 2006, com aquele motor 1K-DF-TV, 3.0 litros, 16 válvulas, turbodiesel. É um projeto formidável. O documento já nos situa logo de cara sobre com o que a gente está lidando. Aham. É um motor de 4 cilindros em linha que entrega ali cerca de 163 cavalos de potência. Que já é bastante coisa. Mas o número que dita as regras aqui, a verdadeira credencial dessa máquina é a força de torção. Ele gera espantosos 343 Nm de torque máximo. Caramba. Então, é uma arquitetura feita para arrastar cargas absurdas morro acima, sabe? O que nos leva à grande questão desta análise, certo? Vamos desvendar isso. Como é que um colosso de metal, operando sob pressões astronômicas e gerando 343 Nm de força, não se estilhaça em milhares de pedaços no meio da rodovia? É a pergunta de $1 milhão. Pois é. Como ele sobrevive à sua própria violência? E a resposta está nos números desse guia do Lucas. A gente não vai encarar esses números como uma simples lista de oficina, mas como um autêntico mapa de tensões. Exato, um mapa de tensões. Cada especificação de torque revela onde a máquina sofre mais, onde a energia é mais brutal e como a engenharia consegue domar esse caos. E para entender esse mapa, a gente precisa primeiro visualizar o que significa esse número de força, né? Quando dizemos 343 Nm, a física nos pede para imaginar uma chave de boca com exatamente 1 metro de comprimento. Certo, 1 metro. Isso. Aí você encaixa ela num eixo. Agora, imagina pendurar um peso de mais ou menos 35 quilos na ponta dessa chave. Nossa. Essa é a força de rotação contínua que esse motor aplica. E para domar essa força toda, a montagem do motor não pode depender de um mecânico simplesmente apertando um parafuso até achar que tá bom. Existe toda uma ciência rigorosa de pré-tensionamento aí. Então vamos direto para a origem desse caos. O lugar onde o diesel é injetado, esmagado e entra em ignição. O topo do vulcão. O cabeçote do motor. A área mais crítica. A fonte detalha que o processo para prender o cabeçote usa exatamente aqueles 18 parafusos que eu mencionei no início. E as instruções são quase um ritual. São bem específicas mesmo. A primeira etapa exige um torque de 85 Nm, mas não para por aí. As etapas 2 e 3 exigem que o mecânico pegue uma chave rígida e dê 2 giros adicionais de 90 graus em cada parafuso. Sempre respeitando a sequência numérica do diagrama, claro. Sempre. E eu fico pensando, é como a tampa de uma panela de pressão industrial, só que segurando explosões a diesel em vez de feijão. Mas aí vem a provocação. Por que jogar os parafusos fora toda vez? Eles são feitos de vidro? Isso levanta uma questão importante. É aí que a instrução dos giros em graus mostra onde a mágica da ciência dos materiais acontece. Como assim? Na engenharia, a gente chama isso de aperto na região plástica. O que a física nos diz é que todo metal tem uma zona elástica. Se você puxa uma mola e solta, ela volta para o tamanho original. Faz sentido.
Mas se puxar com força demais, ela deforma e não volta mais. Ao aplicar aqueles 85 Nm e depois forçar mais meio giro no total, a engenharia está deliberadamente esticando aquele parafuso de aço além do limite elástico dele. Peraí, quer dizer que o manual manda o mecânico quase quebrar a peça de propósito? É exatamente o ponto antes da ruptura. Quando o parafuso entra nessa fase plástica, ele se transforma numa espécie de grampo implacável. Uau! Ele perde a capacidade de encolher, então ele mantém uma força de esmagamento absolutamente constante sobre a junta do cabeçote, não importa a variação de temperatura ou a violência da explosão lá dentro. Que loucura! É a única maneira conhecida de criar uma vedação que resista às pressões da combustão do diesel sem ceder 1 milímetro sequer. E isso explica perfeitamente por que eles vão para o lixo depois. Se alguém abrir o motor para uma manutenção e tentar usar o mesmo parafuso de novo, ele não tem mais essa capacidade de esticar. Sim, ele já está deformado. Tentar dar esses giros novamente faria o parafuso simplesmente quebrar ao meio, lá dentro do bloco do motor. O que seria um pesadelo absoluto para tirar depois. Nem me fale. E o contraste que o documento traz logo em seguida é hilário. Lá no topo de tudo isso, a gente tem a tampa do cabeçote. A função dela é só evitar que o óleo espirre para fora. O aperto exigido, minúsculos 9 Nm. É quase nada comparado ao resto. É um toque super delicado. Isso mostra que a engenharia não distribui força de forma aleatória. Onde a explosão acontece, exige-se o sacrifício do metal. Onde não tem pressão direta, 9 Nm são mais do que suficientes. Exatamente. Mas bom, uma vez que a gente dominou a explosão no topo, vem um novo desafio. A energia dessa explosão vai empurrar um pistão violentamente para baixo. Como é que traduzimos esse impacto direto em movimento rotacional sem que as peças internas simplesmente voem pelo escapamento? Esse é o momento crítico de conversão de energia. O movimento, que é puramente vertical, descendo pelo cilindro, precisa ser capturado e forçado a girar o eixo central. A árvore de manivelas, o famoso virabrequim. E a nossa fonte lista os componentes que seguram esse tranco. A capa das bielas, aquelas peças que abraçam o eixo logo abaixo dos pistões, exige 35 Nm, mas aquele giro impiedoso de 90 graus com a chave rígida. Lá vem o sacrifício do metal de novo. Pois é, a capa dos mancais da árvore de manivelas, que âncora o eixo principal no bloco do motor, leva 50 Nm mais 90 graus. E a razão para tudo isso é a inércia massiva, sabe? Dá para imaginar um pistão de metal super pesado sendo arremessado para baixo pela explosão milhares de vezes por minuto. É uma velocidade absurda. Mas ele não vai embora, né? O eixo precisa frear esse pistão bruscamente lá no fim do curso e arremessar ele de volta para cima. O impacto disso deve ser assustador. É colossal. As forças que tentam arrancar essas capas de biela e de mancal durante essa inversão de direção são extremas. Os parafusos esticados plasticamente garantem que não exista nenhuma folga. Nenhuma mesmo. Se tivesse 1 milímetro de folga ali, ia virar um martelamento interno que destruiria o motor em segundos. Impressionante. A gente também tem o volante do motor. Aquele disco pesado que guarda energia cinética para manter a rotação suave. Ele exige substanciais 178 Nm. Um torque de respeito. E o comando de válvulas, com a polia a 98 Nm, mas com os mancais a apenas 19. A força está espalhada. Porém, e aqui é onde fica realmente interessante ao olhar as tabelas do guia do Lucas, um número simplesmente salta aos olhos. O maior de todos. É o maior torque exigido em todo o documento, o rei absoluto da Toyota Hilux 3.0. E qual componente exige a maior carga de aperto desse motor inteiro? Pasme, não está dentro da câmara de combustão. E não está na transmissão. É a polia da árvore de manivelas. A roda principal que fica na ponta do eixo central. Ela exige um aperto absurdo de 365 Nm. E o que me deixa fascinado aqui é a relação entre os números. Sim, a matemática da coisa. O motor inteiro, no seu esforço máximo de aceleração, produz 343 Nm de força para mover o carro. Mas o parafuso que segura a polia na frente do motor exige 365. É uma margem brutal. O que é fascinante aqui é que a mecânica por trás disso
Revela algo essencial sobre a harmônica rotacional. Harmônica rotacional. A polia frontal não serve só para gerar as correias do alternador ou do compressor do ar-condicionado. Ela atua quase sempre como um amortecedor de vibrações harmônicas do próprio virabrequim. O eixo central sofre microtorções a cada explosão. Como assim? É como se ele quisesse torcer igual uma toalha molhada, sabe? Caramba! O eixo de aço maciço inteiro torce. Microscopicamente, sim. E a polia lá na ponta absorve parte dessa ressonância. Se o aperto desse parafuso, os 365, não fosse substancialmente maior que a própria força de torção do eixo, as vibrações fariam o parafuso girar ao contrário. E ele ia se soltar. Se soltar completamente, somado ao peso das correias e acessórios, seria inevitável. É o princípio de que a âncora precisa ser mais forte do que a maior tempestade que o navio vai enfrentar. Se a polia solta, a sincronia acaba e o estrago é catastrófico. Eu fico imaginando o mecânico lá na oficina. Para aplicar 365 Nm deitado embaixo de um carro, o profissional tem que usar um torquímetro enorme, fazer um esforço físico monumental e ainda travar um motor para ele não girar junto com a ferramenta. Exige bastante força e técnica. Muita. Mas aqui, a narrativa do nosso mapa de tensões muda um pouco de cenário. A gente aprisionou a explosão e ancorou o eixo central. Agora temos um bloco de metal incrivelmente quente, girando furiosamente. Que se ficar assim, derrete. Exato. Ele vai derreter e fundir em minutos. O motor precisa respirar e precisa que os fluidos de resfriamento e lubrificação corram por suas veias sem escapar. Aí entramos no domínio da gestão térmica e da contenção de fluidos. E as regras da física aqui mudam drasticamente. Vamos analisar o trajeto do ar primeiro. O guia mostra que o ar fresco, empurrado com força pelo turbo, entra pelo coletor de admissão, que pede um aperto moderado de 29 Nm. A escora desse coletor leva 19 Nm e o corpo da borboleta de aceleração fica em 20. Números bem próximos. Tudo na mesma faixa. Mas quando a gente olha para a saída desse ar, o cenário vira do avesso. O coletor de escapamento exige 40 Nm de aperto. É uma diferença bem grande para peças que, em tese, fazem o mesmo trabalho de conduzir gases. Mas a física térmica justifica essa simetria logo de cara. O coletor de admissão recebe ar relativamente frio. Já o coletor de escapamento recebe os gases logo depois da combustão. É praticamente um fluxo contínuo de fogo. Fogo puro. E esse coletor de metal absorve o calor extremo e tenta se expandir em todas as direções, como se quisesse inflar. Aí, quando o carro é desligado, a peça esfria e se contrai. Ele fica encolhendo e esticando o tempo todo, então. Sem parar. Esse ciclo de dilatação térmica cria uma força de alavanca monstruosa que tenta arrancar os parafusos direto do bloco do motor. Nossa! Então, os 40 Nm de aperto garantem que a tensão da rosca funcione como uma mola inflexível. Ela tem que ceder microscopicamente à dilatação do metal para a peça não trincar, mas puxar de volta com força suficiente para a junta não vazar quando esfriar. O motor vive em guerra com a própria temperatura. O tempo todo. E falando em não deixar as coisas vazarem, a gente chega numa das partes mais reveladoras do manual, o manuseio dos fluidos. As diferenças numéricas aqui são gritantes. Ah, sim, a parte do óleo é ótima. Olha isso. O bujão de drenagem do óleo, aquele parafuso grande no fundo do cárter, exige firmes 34 Nm. A válvula de alívio da bomba vai a 49. Bem alto. Mas quando o guia chega no filtro de óleo, a ordem muda radicalmente. O aperto exigido é de escassos 8 Nm. É um abismo de diferença. Aí eu te pergunto, se os dois seguram óleo sob pressão, por que não apertar tudo ao máximo, só por segurança? Porque a ciência dos materiais não perdoa. O achismo. Tentar igualar esses torques é ignorar totalmente de que essas peças são feitas. O bujão de drenagem é um bloco denso de aço, roscado numa panela de metal, lá no ponto mais baixo do chassi. Tomando pedrada e vibração? Exatamente, recebendo toda a vibração da suspensão. Ele precisa de massa e de um aperto vigoroso de 34 Nm para não soltar no meio da estrada. E o filtro de óleo é completamente diferente. Essência, uma lata fina de metal com uma junta circular de borracha sintética bem maleável na base. O trabalho do mecânico ali é só encostar essa borracha na base do motor e comprimir o suficiente para criar uma vedação por achatamento.
Se alguém ignorar o manual e aplicar uns 30 Nm, a junta de borracha vai ser esmagada, esparramada para as bordas e vai rasgar. Nossa, faz uma bagunça. Pior, a chapa fina do filtro vai entortar. O que deveria ser um aperto de segurança cria canais diretos para o óleo jorrar para fora, destruindo o motor por falta de lubrificação em minutos. Os 8 Nm são o limite exato antes da borracha ceder. É uma analogia fantástica. É a diferença entre fechar a maçaneta de uma porta blindada e apertar uma esponja molhada. Se você apertar demais a esponja, a água escapa. Perfeita comparação. E esse princípio de delicadeza se repete na água do motor. A bomba d'água exige parcos 13 Nm e a carcaça do retentor do vedador de óleo traseiro, uma peça temida pelos mecânicos, se der vazamento, também leva só 13. É porque o objetivo ali não é esmagar, é distribuir a pressão de forma bem uniforme em todo o contorno da peça. Para não empenar a base, né? Isso, a distribuição uniforme da carga é o que mantém a geometria da vedação intacta. Força demais de um lado só estraga tudo. Bom, com isso a gente conteve a explosão, canalizamos a força, esfriamos e lubrificamos a máquina. Mas um motor moderno a diesel não passa de um pedaço de ferro burro sem o sistema de comando dele. Ele precisa da alimentação de combustível sob pressão e do seu sistema nervoso, a rede de sensores. Que diz para o computador exatamente o que está acontecendo, em milissegundos. Essa é a fronteira onde a engenharia pesada esbarra na eletrônica de precisão. E o funcionamento de um motor a diesel, como o da Hilux, depende dessa injeção em altíssima pressão. As vias de alimentação precisam suportar isso de forma blindada. Sem dúvida. O documento aponta que a engrenagem de injeção na bomba de alimentação puxa a fila com vigorosos 64 Nm de torque. Os tubos de combustível na bomba exigem 51 Nm, o conjunto do tubo distribuidor vai a 38 e a braçadeira de suporte do bico exige 22. O diesel ali dentro não está só fluindo. Ele está sob um confinamento extremo, pronto para ser pulverizado. E se tiver qualquer vazamento nessa linha de alta pressão por falta de torque, a atomização do diesel no cilindro falha. E aí o motor engasga. Engasga, perde eficiência ou simplesmente apaga. Além disso, o torque alto na engrenagem da bomba, aquele 64 Nm, garante que a corrente de sincronismo jamais pule um dente, mantendo todo o balé mecânico no tempo perfeito. E ao redor de tudo isso, pendurados pelo motor, a gente tem os periféricos mecânicos. O tensionador da correia pede 13 Nm, a polia intermediária leva 35, o suporte do alternador recebe 25, mas a peça que chama atenção mesmo é o compressor do ar-condicionado, exigindo seus consideráveis 50 Nm. O que faz muito sentido quando a gente analisa a física da peça, né? O compressor do ar é uma carga parasita pesada. Sim, quando ele é acionado pela embreagem magnética, ele gera um impacto súbito, um tranco mecânico contra a correia e contra os próprios pontos de fixação. Os 50 Nm seguram a onda. Seguram para não afrouxar o suporte no bloco. Mas, contrastando com esse solavanco de 50 Nm, o guia esconde o menor número de todo o documento. A tampa das correias de distribuição. O torque exigido. Apenas 6 Nm. 6? Dá a sensação de que se o mecânico espirrar perto da chave, ele passa do limite e quebra tudo. Mas faz sentido, essa tampa é só uma proteção contra poeira e pedriscos. É feita de plástico ou um metal finíssimo. Aplica força ali e ia trincar o componente na hora, porque ele não sofre pressão interna nenhuma. Só precisa não cair com a trepidação leve do motor. E então a gente chega à sala de cirurgia da nossa análise, a eletrônica. A fonte lista uma série de sensores espalhados pela máquina. O sensor de posição do comando de válvulas e o sensor de posição da árvore de manivelas levam ínfimos 9 Nm cada. Sensíveis demais. Temos também as velas de aquecimento a 3 Nm, o suporte da válvula reguladora de vácuo a 20 e o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento também a 20. A engenharia parece que trata essas peças com luvas de pelica. Então, o que tudo isso significa? Significa que precisamos observar a fragilidade da tecnologia de medição. Esses sensores são, na sua essência, ímãs delicados, cristais ou termistores minúsculos, tudo envolvido em resina e plástico.
A melhor analogia que me ocorre é pensar no uso daqueles termômetros de vidro tradicionais, sabe? Você coloca debaixo do braço para medir a febre. Ele precisa estar encostado firmemente na pele para ter uma leitura correta. Certo. Mas se você apertar o braço com a força de um halterofilista, você esmaga o termômetro, estilhaça o vidro e perde a ferramenta antes mesmo de saber a temperatura. Olha, é uma representação perfeita. Se o mecânico apertar um sensor magnético de 9 Nm, aplicando uns 30 de força, a carcaça de plástico ou de latão deforma. E essa deformação afasta o componente interno do alvo de leitura. E perde o sinal. Altera o campo magnético ou até rompe a solda minúscula da placa de circuito lá dentro. O estrago está feito. E o impacto disso no funcionamento é colossal. Esse pequeno sensor envia o sinal para a central eletrônica. Se ele quebrar por excesso de força, o computador não sabe em que posição o motor está. O resultado? O computador corta a injeção. Na hora. Aquele eixo principal que a gente prendeu lá no começo com monstruosos 365 Nm paralisa completamente porque uma pecinha falhou em enviar o sinal. É uma cadeia de dependência absoluta. Se conectarmos isso ao quadro geral, é uma verdadeira sinfonia de tensão. E é exatamente por essa fragilidade oculta que o guia do Lucas nos deixa um aviso final e incontornável. Ele não só fornece dezenas de números, mas impõe a disciplina máxima. Sempre consulte o manual do fabricante antes de realizar qualquer procedimento. É a lei de ouro, né? Não existe espaço para adivinhar. De jeito nenhum. A física nos mostra um cenário implacável contra o achismo. O mito do apertar até dar um rangido ou apertar o máximo que der é receita garantida para a destruição de milhares de reais em componentes. Com certeza. É uma ciência baseada em estiramento de metais e tolerâncias elásticas. Hoje, o mecânico precisa operar instrumentos calibrados com o mesmo rigor que um farmacêutico mede a dosagem de um remédio. Esse documento, que lá no início parecia só uma tabela seca, revelou uma história invisível de sobrevivência estrutural. Começamos com peças sólidas de aço esticadas ao ponto de sacrifício. Passamos pelo esforço homérico de 365 Nm segurando uma polia contra a vibração harmônica. E fomos até o aperto sutil de 8 Nm num filtro de óleo. É a prova numérica do que significa controlar o caos absoluto. Transformar toda essa violência bruta em quilômetros de viagens tranquilas na estrada. E sabe, observar esses números num nível tão profundo convida a gente a uma reflexão importante sobre o nosso futuro imediato. A gente está vendo uma transição super veloz para os veículos elétricos, máquinas impressionantes movidas a software com pouquíssimas partes móveis. Num cenário desse, será que a gente vai perder essa conexão tangível e artesanal que temos com as leis físicas mais fundamentais? Será que a satisfação visceral de empunhar um torquímetro e cravar exatamente 365 Nm para encorar o coração de uma máquina pesada é uma arte mecânica que as futuras gerações simplesmente vão deixar de entender? Fica o questionamento. Uau! Que pensamento poderoso para se levar adiante. Muito obrigado a quem acompanhou a gente em mais essa exploração. Continuem curiosos, continuem investigando. Até o próximo mergulho profundo.